Fala, gurizada. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Pessoal, aula 10, tecidos adultos, beleza? Página 101, pega lá pra mim. Vamos trabalhar... Gente, hoje a gente vai falar aqui de tecidos adultos vegetais, correto? Vamos falar aqui de tecido de sustentação, tecido de preenchimento, tecido de condução, tecido de revestimento, correto? Então são tecidos vegetais adultos. A grande maioria você vai encontrar na parte de meristema secundário, correto? Aquele que provoca crescimento em espessura. Mas todos eles você com certeza encontrará, né, em meristemas primários, correto? Que são tecidos de crescimento, onde ocorre intensa divisão celular, beleza? Em que você encontra em todos os vegetais, beleza? Isso é o meristema primário. Então a gente vai falar rapidão aqui sobre os tecidos vegetais adultos. Pega a tua apostila, página 101, beleza? Então a primeira parte, estou com ela aqui na minha mão, a primeira parte de tecido adulto é tecido de revestimento. Pessoal, quando eu falo em tecido de revestimento, não olhe nada, olha só para mim aqui, vai lá. Quando você fala em tecido de revestimento, tá? Já comentei com você sobre isso. Existem dois tecidos de revestimento vegetal. Um é a epiderme, o outro é o suber. Tá lembrado? Epiderme rico em células vivas e suber rico em células mortas. Não é isso? É o que a gente vai falar aqui rapidão. Então, ó, essa primeira parte, deixa eu colocar meu óculos aqui. Essa primeira parte, eu não quero que você copie absolutamente nada, eu quero só que você analise, tá? Então você tem aqui primeiramente a epiderme, tá aqui, epiderme. Lembrando, vou repetir, lembrando que epiderme é tecido vegetal o quê? Vivo. Fiz questão de colocar aqui para você. Tecido vegetal vivo, originado do primeiro revestimento, protoderme. Lembra quando eu falei dessa palavra? Pode olhar na tua apostila, tá? Pode falar que quando eu comecei a estudar com você, ensinar você o estudo da raiz, pode olhar lá, ó, estudo da raiz. Quando eu entrei no estudo da raiz, eu falei de meristema primário. Pode procurar lá, tá na primeira folha do estudo da raiz, lá embaixo. Meristema primário. Eu disse para você que epiderme é tecido vivo originado do primeiro revestimento vegetal chamado de protoderme, também conhecido como dermatogênio, correto? Isso surge através do tecido meristemático chamado meristema primário. Ele possui uma única camada de células firmemente unidas. Eu preciso que você escreva para mim a palavra geralmente. Ué, professor, por que geralmente? Gente, tá? Geralmente porque geralmente é apenas uma única camada. Epiderme geralmente tem uma camada só, mas ela pode ser multisseriada. O que é multisseriada? Ela pode ter várias outras camadas, mas geralmente é única, tá? Geralmente é única. Vai ter questão de vestibular que vai falar que a epiderme pode possuir uma única camada de células ou mais, firmemente unidas entre si. E essa característica aqui eu já tinha falado para vocês. Epiderme não possui cloroplasto. Dá um tempinho, dá uma olhada nessa imagem aqui. Não precisa copiar nada, só quero que você olhe aqui. Vocês já estão vendo que essa imagem aqui é da anatomia da folha, não é isso? É a anatomia da folha. Aqui em cima nós temos na folha, olha lá para você ter ideia, ó, a epiderme superior, tá? Você já está vendo aqui a epiderme superior e aqui embaixo a epiderme inferior. Correto? Tá vendo essa bolinha, né, verdinha? Vamos falar direito, né, professor? Não é bolinha, não é bolinha, é organela. Essas organelas verdinhas claras que vocês estão vendo aqui no parênquima palissádico, olha aqui, ó, parênquima palissádico, tá? A gente chama de cloroplasto. Olha no parênquima lacunoso, ó, parênquima lacunoso também tem cloroplasto. Agora olha a epiderme. A epiderme não tem cloroplasto. A epiderme, olha aqui, ó, tem um núcleo celular, as células da epiderme, e um vacúolo celular, certo? Onde fica armazenado uma grande quantidade de água. Epiderme não possui cloroplasto. Por favor, já tinha dito isso e quero que você grife novamente. Epiderme não possui cloroplasto. Pessoal, eu coloquei aqui as variações da epiderme, só que você vai fazer o seguinte. Desculpa, pessoal. Eu coloquei embaixo, para acompanhar na tua folha, na página 101, cutícula, pedos, acúlos, papilas, estômago. Eu não quero que você coloque nada ainda na frente. Nada. Cada um deles eu vou falar. Cada um deles eu vou mostrar uma imagem e vou te dizer o que cada um faz. Qual é a função de cada um. Desce um pouco mais e vamos falar aqui do suber. Suber ou felema. Sem comentário, né, galera? Suber ou felema é tecido morto. Pode grifar, por favor, tecido morto. Forma as diversas camadas da casca de uma árvore. Suber ou felema. Já eu vou falar sobre cada um deles. Então vamos com bastante calma, sem correria. Essa aula é rapidinha, na verdade. Olha aí, ó, a epiderme. Já comentei com vocês que as células são unidas. Você viu aqui, galera? Ó, olha lá em cima que massa, ó.
Todas as células são fortemente unidas entre si. Você pode ver que essa folha aqui, essa anatomia da folha, tem uma camada de células da epiderme em cima e tem uma camada de células de epiderme embaixo. Você está vendo? Como eu disse, geralmente é uma única camada. Agora aqui eu tenho uma outra imagem legal, né? Você consegue ver nitidamente que aqui fica a epiderme, correto? Foliar. E aqui embaixo também a epiderme foliar, epiderme inferior. Eu encontro também na casca de vegetais novos, né, jovens, beleza? Joia, segura aí que a gente já vai falar. Agora eu quero que você volte na página 101. Falei da epiderme, aí eu coloquei bem assim na página 101 e depois da epiderme. Ó, depois de não possui cloroplasto. Variações da epiderme. Vamos lá então. Quais são as variações? Você pode usar a palavra variações ou você pode usar essa palavra, ó, anexos. São os anexos da epiderme. O primeiro anexo é a cutícula. O primeiro anexo é a cutícula. Você já viu aqui, né? Professor, quem que é essa camada aqui em cima que você está pintando em vermelhinho? Essa é a epiderme. Como é que chama essa camada que fica em cima da folha? Eu já disse para você, eu já dei aula de folha. Essa camada chama-se cutícula. Vai na frente para mim da palavra cutícula e coloca para mim assim, ó. Vai lá, gente. Cutícula. Pode falar? Qual que é a finalidade da cutícula, pessoal? Alguém lembra ou não? Qual que é a finalidade da cutícula? Regula a transpiração, correto? Ou ele minimiza a transpiração. Cutícula foliar minimiza a transpiração. Então a finalidade dele é fazer com que a folha não perca, né, muita água. Tá? Isso é um anexo da epiderme. Nesse caso em particular que você está vendo aqui nessa imagem, tem cutícula tanto em cima quanto embaixo. Você viu aqui, ó? Olha o marronzinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo também tem cutícula. Nem todas as folhas, tá? 99% das folhas não tem cutícula na face inferior. Tem cutícula na face superior. Olha essa imagem de folha de laranja. Ó. Você viu que em cima ela é brilhosa? Esse brilho que você está vendo em cima da folha de laranja é para minimizar a perda de água por transpiração. Correto? A cutícula, é bom a gente não esquecer, tá? Ela é rica em cerídeo. Exatamente isso que você ouviu. Cerídeo. Cerídeo, para quem não se lembra, é lipídio. Tá lembrado? Vai ter vestibular que vai falar cutícula, cerídeo, ou até essa palavra que você vai encontrar. Ó. Na aula de folha eu falei, cutina, correto? São lipídios. E todo mundo sabe que lipídio, tá? É apolar. O que é apolar? Ele não tem carga elétrica. Se lipídio não tem carga elétrica, quer dizer que ele não se dissolve com a água, tá lembrado? Ele não se mistura com a água, ele é apolar. Fechou? E o fato dele ser apolar faz com que a água, por exemplo, quando cai em cima de uma folha, olha lá o que acontece com a imagem, ó, a água escorre, né, e cai no chão. Então ele ajuda a minimizar a perda de água por transpiração. Isso é cutícula. Professor, e o pelos ou tricoma? Você pode ver que na tua apostila eu coloquei pelos, tá? Achei que tinha colocado acento, mas não coloquei, ótimo. Coloca para mim pelos ou tricomas, aí você coloca assim para mim, ó, tectores. Pelos ou tricomas, tectores. Pelos ou tricomas, tectores. Agora eu quero que você faça o seguinte. Vai ter vestibular que vai usar o termo pelo, vai ter vestibular que vai usar o pelo tricoma. E quer ver outra coisa? Olha aqui, ó. Vai ter vestibular que vai falar pelo tricoma, como eu falei, e vai usar essa palavra secretor. Tá vendo aqui? Então eu quero que você faça o seguinte. Escreve para mim pelos ou tricomas, entre parênteses, tectores. Tectores. Agora que você escreveu a palavra tectores, você vai jogar uma flechinha na frente e vai colocar assim, ó. Vai lá. Minimiza a transpiração. Minimiza a transpiração. Estou falando de pelo tricoma. É um anexo da epiderme. Ó. Você viu que essa folha é toda cheia de pelo? Tá vendo? Essa folha aqui, por curiosidade, para quem não sabe, essa planta chama-se peixinho. Peixinho é o nome dessa planta. Correto? Peixinho é o nome dessa planta. Algumas folhas apresentam esse pelo que tem a função apenas de minimizar a perda de água por transpiração. Isso é pelo ou tricoma. Tá na boa? Não sei se você já viu folha de repolho. A folha de repolho ela também tem os pelinhos, ou tricomas, correto? Então quando você pega uma folha, né, do vegetal, né, já de grande porte, um repolho e olha na parte superior dela, você consegue ver esses pelinhos também. Agora, pera um pouquinho. Pelos ou tricomas, tectores, os tectores minimizam a perda de água por transpiração. Exemplo, pode colocar essa plantinha ali, ó, peixinho. Agora, o pelo ou tricoma, ele pode ser secretor. Se ele for tector ou tectores, minimiza a transpiração. Se ele for secretor, tá? Secretor, ele armazena enzimas digestivas. Pode escrever isso. Armazena enzimas digestivas ou armazena enzimas digestórias.
Tá? Você está vendo aqui, é planta carnívora. Então, pelo tricoma secretor você vai encontrar em planta carnívora. Olha lá, galera, ó, cada esferinha dessa que você está vendo que eu estou circulando aqui, olha lá embaixo, ó, estou circulando, certo? É rico em enzimas digestivas, que servem para poder, como todo mundo sabe, digerir um inseto ou um pequeno animal, né? Um pequeno roedor, um pequeno pássaro, uma pequena rã, certo? Para poder ajudar na digestão. Olha lá, ó, né? É feito esse movimento que você está vendo aqui, prende, aprisiona o animal e libera as enzimas. Já te disse isso em ciclo do nitrogênio. A planta carnívora, ela degrada o animal morre, e aí os nutrientes caem no solo, ela absorve o nitrogênio, né, que é o que ela quer, pela raiz. Isso faz com que o vegetal cresça, correto? Planta carnívora. Olha lá que interessante, ó. Fechou, né? Ela vai liberar as enzimas, são tricomas secretores. Bom, vamos agora para acúlios. Põe para mim lá, galera. Acúlio, proteção. Eu já dei essa aula para você, quando eu estava dando aula de caule. E falei para você tomar cuidado, né? Quando você estudar espinho e acúlio. São diferentes, não são? O espinho, só para lembrar, ó, o que é o espinho? O espinho é derivado do córtex. Aí eu dei exemplo de espinho para você da laranjeira, lembra? Aqui não. Aqui é acúlio. Se eu pegar e colocar o dedo no acúlio e tentar dobrar, eu arranco o acúlio com a maior facilidade. Olha lá, ó. O acúlio você encontra em quem? Põe lá, roseiras. Acúlio é encontrado nas roseiras. Fechou? O acúlio é derivado da epiderme, por isso que é de fácil destacamento. Põe lá para mim, proteção. Olha aí, galera, ó, essa aqui, para quem não sabe, é uma espécie de paineira, tá certo? Olha lá, ó, seiva especiosa, dá uma olhada. Tudo isso aqui é acúlio. Geralmente a gente coloca como exemplo de acúlio roseira, correto? Roseira, põe lá, roseira. Mas pode colocar também a paineira seiva especiosa. A paineira seiva especiosa é rica também em acúlios. Beleza? Agora nós vamos entrar aqui em papilas. Coloca lá para mim, por favor. Bom, o acúlio você colocou proteção, fechou? Agora aqui nas papilas você vai colocar de novo. Minimiza a perda de água por transpiração. Minimiza a perda de água por transpiração. Então o que minimiza a perda de água por transpiração? Vamos lá. É a cutícula que você viu hoje, tá lembrado? A cutícula minimiza a perda de água por transpiração. Você viu aí os tricomas, né? Pelos, no caso, tectores. E agora as papilas. Professor, onde é que a gente encontra papilas? Tá vendo, galera? Ó, essas pequenas protuberâncias que você está vendo, claro, com a imagem extremamente aumentada. Eu não sei se você consegue, né, imaginar de que lugar seria isso aqui numa planta. Isso aqui você encontra nas pétalas, certo? Então as papilas são encontradas nas pétalas. Minimiza a perda de água por transpiração no caso das pétalas, ok? Muito comum. Aqui é uma plantinha que eu acho que você conhece muito bem, chamada de amor perfeito, beleza? Então, ó, é lógico que a gente não consegue visualizar, mas nas pétalas, com a imagem mais aproximada, aumentada, a gente consegue observar as papilas. Beleza? E ali, ó, essa aqui é uma outra espécie de amor perfeito. E agora chegamos no estômato. Coloca lá para mim, os estômatos regulam as trocas gasosas. Já é a nossa próxima aula depois dessa aqui. Regulam as trocas gasosas. Bom, gente, ó, você tá vendo? A gente não vai falar disso agora. A gente vai falar na próxima aula, que é estômato. Tá? Eu só vou mostrar para você, por curiosidade. Não é para copiar. Isso aqui é a célula guarda. Não sei se você lembra. Parece um grão de feijão. Aqui também é uma outra célula guarda. Tá vendo aqui? Essa abertura que eu estou pintando aqui no meio é o ostíolo. É por onde a gente tem entrada e saída de gases, correto? Do lado ficam as células anexas, aí ó, do lado ficam as células anexas. Não é para copiar isso. O estômato geralmente ele é encontrado na face inferior da folha. Põe lá para mim, regula trocas gasosas. Entrada de oxigênio, saída de oxigênio. Entrada de gás carbônico, saída de gás carbônico. Beleza? Olha só que imagem fantástica, ó. Tá? É derivada da epiderme. Vocês estão vendo, galera, ó? Um monte de esferinhas vermelhinhas aqui dentro. Não são esferinhas, né? Que nome que a gente dá? Cloroplasto. Estômato tem cloroplasto. Beleza? E vocês vão ver, próxima aula, eu só coloquei aqui por curiosidade. Aqui eu tenho um estômato fechado, tá vendo? O estômato aqui está fechado, o estilo está fechado. Aqui eu já tenho um estômato aberto. Tá? Quando eu entrar na próxima aula, você já vai perceber que quando entra água aqui na célula guarda, olha o que acontece, ó. O estômago ele incha. Então, quando entra água, ou seja, aumento do turgor, aumento do inchaço, olha lá o que acontece, ó. O ostíolo, eu vou chamar aqui de figura 1, figura 2, figura 3. Na figura 1, o ostíolo está fechado. Na figura 3, o ostíolo está aberto. Então, se entrar água na célula guarda, o estômato abre.
Agora, se começar a sair água da célula guarda, ou seja, diminuir o turgor, ela começa a murchar, aí o estômago fecha. Então, o que faz um estômago aumentar, abrir, né? Abrir ou fechar é a entrada de água ou saída de água. Tem tudo a ver com osmose, mas vai ficar para a próxima aula daqui a pouquinho. Tudo bem, galera? Então nós falamos aí dos anexos. Quais são os anexos que você colocou aí? Vamos lá comigo. Primeiro, vai pela sequência. Cutícula, que minimiza a perda de água por transpiração. Pelo também minimiza a perda de água por transpiração se ele for tricoma do tipo tector. Agora, se ele for tricoma do tipo secretor, enzimas digestórias. Lembra? Encontrado em folhas de plantas carnívoras. Falamos dos acúleos, que protegem, derivados da epiderme, fácil destacamento. Falamos das papilas, encontradas nas pétalas, que minimiza a perda de água por transpiração. E fechamos os estômatos, que regulam as trocas gasosas. Beleza? Bom, desce um pouquinho aí. Suber ou cortiça ou felema. É isso aí. Palavra nova, ó. Cortiça. Tá? Então eu tô falando disso aqui, galera, ó. Tô falando disso aqui, vem comigo, ó. Tô pintando aqui de vermelhinho, ó. Essa é a casca que fica do lado de fora do caule. Esse é o suber. Essa imagem que você tá vendo aqui de um caule, não sei se você se lembra, é quando eu falei em meristema secundário. Lembra de fora para dentro? Olha lá de fora para dentro, ó. Suber, filogênio, filoderma, floema, câmbio e xilema. Ah, professor, xilema não tá aqui, tá? Sim. Não copia não, mas vamos lá. Xilema funcional, que é o alburno, e xilema não funcional morto, que é o cerne. Mas nós vamos focar nessa parte aqui, ó, suber. Então, olha para mim. O suber é um tecido morto e forma as diversas camadas da casca. Grifa a palavra casca. Você chama de suber, você chama de felema, você chama de cortiça. Olha lá, galera, ó, você tá vendo essa planta aqui? Essa árvore aqui, para quem não sabe. Professor, como é que chama essa árvore? Essa árvore aqui chama-se cortiça. É isso aí. Olha o que o carinha tá fazendo ali, ó, né? As duas pessoas ali. Eles estão removendo, né, o suber fica todo empilhado, né? Aí o que eles fazem? Manda para as indústrias. Aí as indústrias fazem, por exemplo, olha lá, ó, folhas de cortiças. Isso aqui pode ser colocado na junta de veículos automotores, né, no motor dos veículos automotores. Ou fabrica rolha. Aí, ó, exemplo, fabrica rolha. Isso é cortiça. Correto? Agora eu quero que você faça um favor para mim. Joga uma flechinha do lado da palavra suber, ou abra uma chave do lado e coloca assim para mim, ó. Anexos do suber. São duas observaçõezinhas. Professor, tem anexo do suber? Bom, assim como a epiderme tem anexo, o suber também tem. E já vou adiantar para você, certo? O anexo do suber a gente chama de ritidoma, e tem um outro chamado lenticela, tá certo? Então os anexos do suber são dois, ritidoma e lenticela. Quando você escrever a palavra ritidoma, você vai colocar para mim assim, ó, tá? É o suber mais velho, certo? Quando o suber mais velho, ele geralmente fica do lado de fora da casca. Aí ele começa a descascar, né, do vegetal. Isso é chamado de ritidoma. É muito comum, sabe aonde? No caule de goiabeira. Suber mais velho. Agora, professor, o que é a lenticela? Lenticela é um poro. Lenticela é um poro. O que ele faz? Ele regula também trocas gasosas. Já vou te mostrar aqui na imagem. É muito massa. Então, ó, o suber é mais velho, né? Ele é encontrado na casca do caule, não é isso? O suber mais velho é chamado de ritidoma. Agora, quando o suber ele forma pequenos poros, né? São chamados de lenticelas, função regular trocas gasosas. Aí no caso não é na folha, é direto pelo caule. Então, ó, qualquer coisa dá um pause, copia para você avançar. Olha aqui a lenticela. A lenticela, né, são poros encontrados na casca da árvore, não é isso? Olha lá. E tem a finalidade de trocar gás, troca gasosa. E o aí, ó, aqui você tem, bonitinho, o suber, isso aqui tudo é suber, ó, tudo aqui é suber, correto? E aí você tem, ó, tudo aqui é suber, ó, vai acompanhando, suber. E essa parte mais escura aqui a gente chama de felogênio, tá certo? Felogênio. Fica tranquilo que essa imagem eu coloquei na próxima aula, na aula de estômago, inclusive eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Tá, vou continuar com você, tá? Então, ó, esse poro aqui, essa abertura, é o que a gente chama de lenticela. E aí, galerinha, olha lá, chegamos no ritidoma. O ritidoma é o suber mais velho. Você tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó, ele começa a descascar. É muito comum na casca de quem que eu te falei agora ali atrás? Na casca de goiabeira, né, do pé de goiaba. Certinho? Bom, vamos descer. Primeiro eu fechei tecido de revestimento, agora vamos para tecido de preenchimento. Toda vez que você ouvir a palavra parênquima,
é preenchimento. Você pode ver que eu tenho uma tabela aí embaixo. Eu coloquei aí parênquima clorofiliano colênquima, parênquima cortical e medular, parênquima aquífero, parênquima aerífero e parênquima milífero. Você pode ver que na segunda coluna eu deixei tudo em branco. Beleza? Então vamos lá. Parênquima clorofiliano. Galera, parênquima clorofiliano são os dois parênquimas que tem cloroplasto. Né? Olha aqui, ó. Lembra? Aqui na folha, ó. Estão lembrados disso aqui, galera? Olha aí, ó. Todos têm cloroplasto. O de cima é o parênquima palissático. Ele vai formando colunas. Tá vendo? E o de baixo é o parênquima lacunoso. Aí ele forma espaços. Beleza? O parênquima palissático mais o parênquima lacunoso forma o chamado parênquima clorofiliano. Professor, o que eu devo colocar aí no parênquima clorofiliano? Aí nessa segunda coluna. Coloca para mim aí. Fotossíntese. A finalidade do parênquima clorofiliano é fotossíntese. Beleza? Aí abre um parênteses e escreve para mim. Parênquimas palissático e lacunoso. Lembrando que tanto o parênquima palissático quanto o parênquima lacunoso são encontrados onde mesmo, galera? Na folha. Beleza? O que você está vendo aqui é a anatomia de uma folha. Professor, em rosinha, o que é isso em rosinha? Ué, essa aqui é a epiderme. Ué, professor, ela não tem cloroplasto? Não, a epiderme não tem cloroplasto, tá lembrado? Quem que fica em cima do cloroplasto, da epiderme, desculpa, quem que fica em cima da epiderme? É a cutícula, nós já vimos isso. Parênquima clorofiliano. Agora vamos lá, parênquima cortical. O parênquima cortical, dá uma olhada aqui, ó. A finalidade dele é o quê? É preenchimento, certo? Não copia não, só escuta. Esse é o cortical, que origina o córtex, e esse aqui é o medular, que origina a medula, certo? Então vamos só recordar. Aqui eu tenho uma raiz ou um caule de uma dicotiledônia, ou eudicotiledônia, aqui também. Como é que você sabe, professor? Porque o xilema fica no meio. Vocês estão lembrados disso? O xilema fica no meio. Quem que fica na borda? Olha lá, o floema. Os vasos são organizadinhos. Então eu tenho na borda, né, o parênquima cortical e no miolo o parênquima medular. Olha que imagem linda, maravilhosa. Olha lá, ó. Aqui eu tenho o parênquima medular. Ele preenche, né, a região central da raiz e do caule. E aqui na borda a gente tem o parênquima cortical. Olha lá que massa, ó, né? Que também tem a finalidade de preenchimento. Então vai para mim lá onde está escrito parênquima cortical e medular e coloca assim, ó, preenchimento, preenchimento, preenchimento da região interna, da região interna, preenchimento da região interna, entre parênteses, medular, preenchimento da região interna, entre parênteses, medular, e externa, entre parênteses, cortical. Lembrando que você pode usar a palavra cortical ou você pode usar a palavra córtex. Tanto faz. Aí coloca assim para mim, fecha parênteses, cortical, córtex, né? Fecha parênteses, da raiz e caule. Então você encontra parênquima medular no meio da raiz e do caule, parênquima cortical na parte externa da raiz e do caule. Belezinha? Fechou? Vamos continuar. Chegamos agora no parênquima aquífero. O que ele faz? Põe lá para mim, galera. Armazenamento de água. Pronto, fechou. Armazenamento de água. Parênquima aquífero, armazenamento de água. Aí você vai colocar como exemplo para mim cacto. O grande exemplo é o cacto. Todo mundo sabe que o cacto é uma planta que armazena água, parênquima aquífero. Tem uma outra no cerrado, acabei nem pegando a foto dela, mas você pode digitar aí na internet, uma árvore chamada barriguda. A árvore chamada barriguda, ela armazena água também dentro do seu caule. Finalidade, armazenamento de água. Certo? Esse aqui é o cacto, o mandacaru. A barriguda, galera, ó, ela é mais ou menos assim, ó, desse jeito aqui, ó. Ela parece que tem uma barriga mesmo, tá vendo? Aqui está o solo, né? E aqui fica a folha, ó. Olha lá, ó. Essa aqui é a folha da barriguda. Beleza? Ela é muito comum no cerrado brasileiro. Então, esse caule, né? Parece que ela está grávida, olha que doideira, né? Na verdade, é água armazenada. Chegamos agora no parênquima aerífero. É só colocar armazenamento de ar. Armazenamento de ar, geralmente vegetais aquáticos. Essa planta que você está vendo aqui, que é muito comum aqui no Rio Paraguai, aqui no Pantanal, é chamada de camalote, tá? Camalote. Não sei se você está vendo aqui, eu vou circular aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, gente, é uma região do caule do vegetal que armazena ar. É isso mesmo. Qual é a finalidade de armazenar ar? Ué, a finalidade é flutuabilidade. Flutuabilidade. Então é típica de plantas aquáticas. Camalote é uma delas, certo? Vitória régia. Vitória régia também tem bastante parênquima aerífero.
E aí chegamos no parênquima amilífero, que armazena amido. É só você escrever isso. Armazena amido. Parênquima amilífero armazena amido. Faltou um acento no i aqui. Pronto. Aí coloca lá mandioca. Mandioca é rica em amido. E pode colocar batata. Gente, que batata que é essa aqui? Olha aí para a imagem. É batata doce ou batata inglesa? É a batata inglesa, lembra? Então aqui você tem a batata inglesa. Gente, batata inglesa é raiz ou caule? Lembra? Vai lá. Batata inglesa é caule. Batata doce é raiz. Lembra que eu te falei para anotar isso? No vestibular eu vou errar. Batata inglesa é caule e batata doce é raiz. Riquíssimo em amido. Beleza? Isso é parênquima. Parênquima é preenchimento. Vimos tecido de revestimento, vimos tecido de preenchimento. E agora vamos falar de tecido de sustentação. Tá joia? Praticamente eu estou acabando, galera. Tecido de sustentação é fácil. Ou ele é vivo ou ele é morto. Se ele for vivo, você chama de colênquima. Não copia não, só escuta. Se ele for morto, você chama de esclerênquima. Beleza? Tecido vivo, tecido morto. Bom, vamos lá então. Vamos com bastante calma. O que é o colênquima? O colênquima é um tecido de sustentação formado por células vivas, falei ali atrás, rica em celulose e pectina. Tanto celulose quanto pectina são polissacarídeos, tá? Calma lá que você já vai anotar, relaxa. São polissacarídeos. Professor, o que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é carboidrato, tá? Não contém lignina. A lignina, tá? Ela é um reforço, é uma substância que reveste o esclerênquima, que reveste o xilema, tornando esses tecidos mortos. Colênquima não contém lignina. Vamos anotar isso aí com calma. Vai lá. Colênquima é um tecido de sustentação formado por células, põe lá para mim, vivas, ricas em celulose, e complementa para mim aí que eu não coloquei na apostila, e pectina. Ricas em celulose e pectina, que são polissacarídeos, são carboidratos. Vai lá, não contém lignina, Vou até marcar para você aqui, ó, lignina é um polímero, né, formado por várias unidades, é um polímero complexo orgânico, é um polímero complexo orgânico rico em fenilpropano. Põe essa palavra aí, ó, fenilpropano. Pronto, rico em fenilpropano. É um polímero complexo orgânico rico em fenilpropano. Isso é lignina. Agora, galera, eles não contêm. Colênquima não tem lignina. Eu preciso que você passe o marca-texto para mim. Não contém. Galera, o colênquima é o seguinte, ó. O colênquima ele é vivo e ele deixa, né, o vegetal com maior flexibilidade. Você já vai anotar isso, calma. Dá uma olhada aqui para você ter uma ideia, ó. Isso aqui é um caule que foi cortado e aqui você tem as células vivas, conhecidas como colênquima, correto? Aqui o tecido de preenchimento, lembra que toda vez que tiver tecido de preenchimento, qual é o nome? Parênquima. E aqui você percebe que as células, as paredes delas são meio de cor marrom. É o esclerênquima. O esclerênquima é rico em células mortas. Já o colênquima são células vivas. Então, o vegetal que é rico em colênquima, dá uma olhada aqui, um vegetal jovem. Se eu pegar, né, esse vegetalzinho jovem, essa plantinha jovem e tentar dobrar o caule, eu consigo dobrar o caule com tranquilidade, porque ela deixa o vegetal mais o quê? Mais rígido ou mais flexível? Flexível. Então eu quero que você coloque para mim assim, ó, colênquima. Vai na frente da palavra colênquima. Deixa certas áreas, certos órgãos vegetais mais flexíveis. Deixa certas áreas vegetais mais flexíveis. Tá na boa? Certas áreas vegetais mais flexíveis. Colênquima. Aí, ó, aqui se eu quiser torcer, eu torço com maior facilidade. Agora, diferente do esclerênquima. O esclerênquima é rico em células mortas e olha lá, ó, tem lignina. Se ele tem lignina, ele deixa o vegetal mais resistente. Dá uma olhada nessa área aqui. Essa aqui são células que é a parede celular. Você pode ver que estão na cor meio marrom, né? Por que ela é marrom? Porque ela é totalmente lignificada. Isso dá mais sustentabilidade ao vegetal. Isso é esclerênquima. Deixa o vegetal, certas áreas do vegetal, mais o quê? Rígido. Se eu tentar pegar, por exemplo, esse caulezinho aqui, esse raminho e tentar dobrar, né? Se ele tiver rico em esclerênquima, qual que é a tendência dele, gente? Quebrar, pelo fato dele ser rígido. Rico em esclerênquima. Então, olha lá. É um tecido de sustentação formado por células mortas. Põe lá para mim. Mortas. Com parede celular grifa lignificada. Com função principalmente de resistência.
A lignina, põe a palavra, reveste. Aí, ó, pode ver que essas células aqui estão com essa cor meio marrom, porque a lignina está revestindo, tá, o esclerênquima. Reveste as paredes celulares e as células esclerênquimáticas. Professor, quantos tipos de células esclerênquimáticas existem? Aí tem uma curiosidade que eu quero passar para você, tá? Ah, detalhe, gente, eu quero que você anote assim, ó. Garante maior rigidez a certos órgãos vegetais, ao caule, por exemplo. Garante maior rigidez. Então, o esclerênquima garante maior rigidez a ramos caulinários, por exemplo. Gente, é o seguinte, existem dois tipos de células. Existe uma célula chamada esclereide, tá vendo aqui, ó? Essas aqui são esclereides, ó. Certo? Esclereides é um tipo de célula. Aí, ó, tudo isso aqui é esclereide, ó, esclereide. Ok? E existem as células alongadas, ou fibras esclerênquimáticas. Então, ó, vamos lá. Tipos de células. Vamos lá, então? Você vai colocar os esclereides, que tem formas variadas. Grifa para mim. Então, essa é a primeira, a segunda, na verdade. Essa aqui, né? Essa que eu estou marcando um asterisco aqui, são esclereides. E as fibras, que são delgadas e longas, que é a primeira imagem. Agora, uma curiosidade para você. Você está vendo essa planta aqui? Essa planta aqui, ela chama linho. É isso mesmo, linho. Eu acho que vocês já compraram roupas feitas de linho. Linho, galera, é feito de fibra escleremática. Essa planta chama linho. Aí, ó. Certo? Isso aqui, né, esse vegetal, ele é colhido, ele é prensado, de onde se retira as fibras esclerênquimáticas para fabricar, por exemplo, ternos. Correto? Existem ternos que são feitos de linho. Linho é um vegetal. Se você quiser até anotar aqui, ó, observação, né? O linho é um vegetal do qual se extrai fibras esclerênquimáticas para a fabricação de tecidos, certo? Para a fabricação de tecidos. Então, o linho é um vegetal do qual se extrai células parenquimáticas para fabricação de tecidos. Exemplo, ternos feito à base de linho. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, vira lá. E para fechar nossa aula, tecido de condução, que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que um é chamado de xilema ou lenho, o outro é chamado de floema ou líber. Certo? Bom, galera, vamos lá. O xilema é o seguinte, lembra que eu te dei uma aula antes dessa? E falei da teoria de Dickson e falei também da teoria de Muth? A teoria de Dickson, né, é aquela que leva a água da raiz para a folha, sentido ascendente. Da raiz para a folha. Xilema transporta o quê, professor? Depois você copia tudo, relaxa. Transporta seiva bruta. Seiva bruta é rica em água e sais minerais. Certo? O xilema é o seguinte, galera. Ele tem os elementos dos vasos, né? Esses são os elementos do vasos. E os elementos do vasos têm pequenas células chamadas de traqueídeos. Se você observar aqui, ó, tô pintando aqui, ó. Isso aqui é um traqueídeo de uma forma. Aqui já é um traqueídeo de outra forma. Aqui já são traqueídeos circulares. Então, existem os elementos dos vasos e os traqueídeos. Está fazendo uma questão de vestibular. Falou em botânica, usou a palavra traqueia ou traqueíde, pode saber, ele está falando do xilema. Certo? Xilema. E só para lembrar, isso aqui é uma raiz ou um caule de uma eudicotiledônia, tá lembrado? Cadê o xilema, galera? Olha aí para mim, fala para mim. Depois a gente responde, relaxa aí. Cadê o xilema? Que nome que é o xilema? Aí, o xilema é o mais interno, é o número 1. Quem que é o 2? O 2 é o floema. Quem que é o 3? É o tecido que separa o xilema do floema, lembra? Qual que é o nome dele? Procâmbio. Tá lembrado? Aí chegamos no 4, que é o parênquima cortical, ou simplesmente córtex. E o 5, rico em células vivas, qual é o nome? Epiderme. Não precisa copiar não, isso aqui eu dei aula em raiz e caule. E aqui no meio é o parênquima, qual que é o parênquima mesmo aqui na parte interna? Porque na parte externa é o cortical, lembra? Como é que é o nome do parênquima central aqui? Medular. Então vamos lá, estou falando de xilema, vai lá. Responsável pelo transporte de seiva bruta. Põe para mim, seiva bruta, entre parênteses, água e sais minerais. É constituído por elementos dos vasos. Eu quero que você grife essa frase. Elemento dos vasos. Como é o caso dos traqueídeos. Você pode escrever traqueídes ou traqueídeos. Traqueídeos. Os traqueídeos são células que durante a maturação passam a apresentar reforço também de, olha o nome, galera, lignina. A lignina, ela reveste todo o xilema, reveste todinho o xilema, para evitar que o xilema se rompa, né? Porque pensa, gente, você tem um vegetal de 3 metros de altura, estou dando exemplo. Aí você tem um xilema que está saindo da raiz e está indo lá para a folha.
e tem uma coluna de água dentro do xilema. A pressão ali na raiz ela é muito grande. O que não deixa o xilema se romper é essa substância chamada lignina. Assim como no esclerênquima tem lignina, no xilema também tem lignina. Então vai lá. Lignina, perdendo seu protoplasma, tornando as células mortas. Xilema rico em células mortas. Mas cuidado. Quando você escrever a palavra mortas, você vai abrir um parênteses e vai colocar assim para mim, ó. Xilema não funcional. Xilema não funcional. Galera, fala para mim, que nome que você dá mesmo para o xilema não funcional quando você encontra ele lá no caule? Você lembra que nome que dá para o xilema não funcional? Vamos ver se você se lembra lá no caule. É cerne ou é alburno? Vocês estão lembrados disso ou não? É cerne ou alburno? O não funcional a gente chama de cerne. Correto? Lembra, tem xilema vivo. Mas a parte central, a parte interna, xilema morto. Vamos lembrar. Olha aqui. Olha essa imagem aqui, ó. Então eu tenho essa parte aqui que é o xilema funcional. Lembra? Que é o xilema vivo, alburno. E aqui no meio é o cerne, que é o xilema morto. Riquíssimo em células mortas. Agora vamos falar do floema. O floema é um vaso mais externo, né? Quando você olha para essa imagem aqui, ó, é o número 2, estou pintando ele. O floema ele é mais externo, fica mais perto da casca, beleza. E o floema, galera, transporta seiva elaborada. O que é seiva elaborada? É seiva orgânica. Seiva rica em produtos derivados da fotossíntese. Depois você copia. O floema não tem lignina. O floema não tem lignina. Esse é um dos motivos dele ser o quê? Rico em células vivas. Agora eu quero que você preste bem atenção. Está fazendo a questão do vestibular, apareceu a palavra traqueia. Vai lembrar? Traqueídeo. Traqueídeo é xilema. Agora, está fazendo a questão do vestibular, apareceu o termo crivado, ou placa crivada, é floema. Você já vai entender por quê. Professor, quantas células existem no floema? Bom, é o seguinte, a floema, ela tem uma célula, que é essa que está aqui do lado, ó, não sei se você está acompanhando aqui, eu estou circulando ela aqui, ó, tá até em laranjinha, tá vendo? Ela é chamada de célula companheira. Célula companheira. Aqui do lado tem outra célula companheira, tá vendo que tem outra célula companheira? Agora, você percebeu uma coisa? Isso aqui é uma placa. Isso aqui também é uma placa. Agora, calma, eu estou indo bem devagarzinho para você não errar. Olha para essa imagem de novo. O xilema transporta água da raiz para a folha. Olha para mim, sentido ascendente. Já o floema, ele transporta seiva elaborada da folha para a raiz. Tá lembrado? Agora inverteu. Agora é sentido o que, galera? Descendente. Calma. No xilema, olha de novo essa imagem. É da raiz para a folha. É uma direção só. Raiz para a folha. Teoria de Dickson, que passei na aula anterior. É unidirecional. É raiz-folha, 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 raiz-folha. Diferente do floema. O floema é da folha para a raiz. Quando a planta está no período vegetativo, você assistiu essa aula, a seiva elaborada sai da folha, vai até a favor da gravidade e vai para a raiz. Mas, professor, pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário. A seiva elaborada pode sair da raiz e chegar na folha. Pode. Se isso acontecer, né, aí é no período reprodutivo. No período vegetativo é sempre folha para raiz. No período reprodutivo é da raiz para a folha, que é quando vai ter formação de flores. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Esquece a apostila. Você viu que massa isso aqui, galera? Ó, essa placa crivada? Você viu que ela tem uns buraquinhos? Você percebeu que ela tem uns buraquinhos? Tá. Aí você se pergunta, professor, por que ela tem esses buraquinhos? Tá. Agora eu quero que você olhe o que eu vou fazer aqui agora. Lembra que eu te falei que a maior parte da seiva elaborada ela vem da folha para a raiz? Ou seja, ela sai lá da folha e vai em direção à raiz. Olha o que acontece, gente. Fica olhando agora no desenho. A seiva elaborada vem escorrendo, vem descendo. Está indo para a raiz, certo? Lembrando que aqui em cima fica a folha e lá embaixo fica a raiz. Só que tem um detalhe. Quando a seiva elaborada chegar aqui, ela não vai conseguir passar para baixo. Ela vai se acumulando. A seiva elaborada vai se acumulando. Professor, dá um exemplo de seiva elaborada. Látex. Lembra do látex da seringueira? Seiva elaborada. Só que você percebeu que essa placa crivada ela tem um monte de buraquinho? Sabe para que é? Para começar a sair gotinhas. Gotinhas de seiva elaborada. Vai gotejando. Até chegar aqui embaixo. Quando chega aqui embaixo, olha lá, ó, acumula seiva elaborada de novo. E aí goteja para o de baixo. Olha como a natureza é perfeita, gente. Aí você fala, por quê, professor?
Gente, floema não tem lignina. Se floema não tem lignina, o que significa se não tem lignina? Significa que vai ficar um vaso cheinho de seiva elaborada. Como não tem lignina, o floema ia, ó, pá, entrar em colapso e arrebentar. Mas isso não acontece. Por quê, professor? Porque apesar do floema não ter lignina, essas placas crivadas retardam, né, a chegada da seiva elaborada na raiz. Como vai caindo gotinha por gotinha, de uma placa para outra, de uma placa para outra, de uma placa para outra, a seiva elaborada chega aos poucos na raiz e a raiz vai consumindo esse açúcar como fonte de energia. Então o floema não se rompe. Então ela não tem lignina, mas tem placa crivada. É como se fosse um quebra-mola, entendeu? A seiva elaborada chega, para e vai gotejando, vai para outra, vai gotejando, vai para outra. Então vamos lá. Floema. Responsável pelo transporte de seiva elaborada. Substâncias orgânicas. Produto da fotossíntese. É constituído pelos elementos crivados. O vestibular vai usar muito o termo placa crivada. São células vivas que não têm núcleo. Estão associados com células vivas com núcleo, denominadas, aí ó, tá aqui ó, células companheiras. Células companheiras. Escreva o nome células companheiras. Tá certo, galera? Células companheiras. Aí você tem essa imagem embaixo, circula para mim, placa crivada. Tá na boa? Bom, galera, com isso a gente fecha. Eu fiz algumas observações ali, ó, ricos em células mortas, né? Então você tem suber, também chamado de filema ou cortiça, lembra? Esclerênquima e xilema, ricos. Lembra que eu te falei uma frase para você não esquecer uma vez? Como é que é? A morte é, como é que é, galera? Sexy. Tá lembrado? O que é S? Suber. O que é E? Esclerênquima. O que é Xi? Xilema. Então, os ricos em células mortas são suber, esclerênquima, xilema. A morte é sexy. E rico em células vivas, vimos hoje, epiderme, colênquima e floema. Toma cuidado, hein, galera. Xilema, já falei, transporta seiva bruta. Qual é o outro nome que dá para o xilema? Lenho. Floema, rico em seiva elaborada. Que nome que dá para o floema? Liber. Se ele falar vaso liberiano, floema. Vaso lenhoso, xilema. Tá na boa? Esses são os tecidos adultos. Galera, vamos lá. Alguns exercícios de vestibulares aqui para a gente dar sequência. Vamos começar. Os tecidos de sustentação corporal, aí galera, a primeira da apostila, ó, sustentação, estão presentes em diversos adesivos. E um dos principais exemplos é o conjunto de ossos que representa o esqueleto humano. Nas plantas também existe tecido de sustentação, que além de outras funções, auxiliam na manutenção de sua estrutura. Assinala a alternativa que corresponde a um desses tecidos de sustentação das plantas. Floema é condução. Estômato é anexo da epiderme. Esclerênquima é tecido de sustentação. Resposta certa, letra C. Aerênquima é parênquima, armazenar ar. Hidatódio. Já falei em aulas anteriores, mas vou falar de novo. O hidatódio é um poro, lembra? É um poro encontrado aqui na extremidade da folha, por onde há eliminação de água na forma líquida. Como é que chama isso mesmo, pessoal? Gutação. Lembra? Também chamado de sudação. Então, o hidatódio é um poro, por onde o excesso de água sai pela folha, então é um poro foliar, e a planta perde água, né, por gutação ou sudação. O fenômeno que a gente, nome vulgar que a gente diz, né, não é nem gutação e sudação, é orvalho. Já ouviram falar? Letra C. Quarta questão. Espinhos são encontrados em certas variedades de limoeiros e acúlios são encontrados nas roseiras. É correto afirmar que nas plantas os espinhos são anexos da epiderme? Não. Espinho é derivado do córtex. Os espinhos e acúlios são ramos modificados. Acúlio não é ramo modificado, é anexo da epiderme. Espinhos e acúlios são anexo epidérmico. Espinho não é anexo epidérmico. Espinhos e acúlios são folhas modificadas. Errado. Os espinhos são folhas ou ramos modificados. Professor, mas que espinho? Que planta que tem espinho em forma de folha? Né? Ou seja, a folha, falei até errado. Folha em forma de espinho. Cacto. O cacto, lembra? Tem folha em forma de espinho, para evitar a perda de água. Ramo modificado encontrado no limoeiro, por exemplo. Limoeiro, laranjeira. E os acúlios são anexos epidérmicos e ambos atuam na proteção. Resposta certa, letra E. Vamos para mais uma? Questão da UFGD, galera. Nossa, essa questão aqui, pelo amor de Deus, hein? Sobre as características dos tecidos vegetais. Vamos lá. Assinar a alternativa que corresponde à sequência que nomeia corretamente os tecidos vegetais descritos acima. Então vai lá. São caracterizados por terem células de paredes finas, citoplasma abundante, núcleos grandes, vacúolos pequenos ou ausentes.
As células desse tecido encontram-se frequentemente em divisão celular. Ah, tecido que fica se dividindo por mitose, divisão celular, frequentemente. Bom, galera, então o número 1 você já sabe, né? É meristema. Meristema. Pode ser primário ou pode ser secundário. Quarta C. Camada de revestimento da planta. Ah, revestimento da planta. Geralmente possui somente uma camada de célula. Você já matou, né? É epiderme, mas pode apresentar mais de uma. As principais funções são proteção mecânica, trocas gasosas e reserva de água. Ele está falando da epiderme. Tira a cutícula, ele está falando da epiderme. 3. É um tecido vivo. Bom, 3 é um tecido vivo, então não pode ser esclerênquima. Esclerênquima é tecido morto. Gente, ou é a letra D ou é a letra E. Possui células com parede muito espessas, tem função de sustentação de órgãos em crescimento ou de órgãos maduros de plantas herbáceas, rasteiras. As células que o constituem variam em comprimento, mas geralmente são alongadas e lembram fibras. Bom, galera, paredes muito espessas de tecido vivo, ele está falando em sustentação colênquima. Não adiantou nada, deu E. Tem como principal função a de suporte mecânico. É um tecido morto, não adiantou nada. Esclerênquima. E suas células têm parede espessa e lignificada. Por enquanto é a D ou E. 5. É destinado principalmente ao transporte de água e sais minerais. Ah, seiva bruta. Então é xilema, não é floema. Corta floema. Tecido responsável pela condução de substâncias orgânicas, seiva elaborada. Floema. Resposta certa, letra D de dado. Nossa senhora, gente. Quem errar essa aí não passa nem exame de fezes, hein? Pelo amor de Deus. Galera, fechamos tecidos adultos e vamos agora para tecido de trocas gasosas, correto? Vamos falar agora de estômago e cutícula na nossa próxima aula. Obrigado e a gente se vê aí. Estou aguardando dúvidas de vocês, hein? Manda para mim aí. Abraço.